Agora são 6 horas 13 minutos. Hoje é quarta-feira, dia de falarmos de saúde. É o nosso quadro de saúde com o fisioterapeuta Randy Marcos, que já está conosco ao telefone. Randy, bom dia. Bom dia, Jofre. Novembro Azul, combate e prevenção ao câncer de próstata. É uma campanha de conscientização realizada por diversas entidades nesse mês de novembro, dirigida à sociedade e aos homens sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata e outras doenças masculinas. Bom, Randy, na sua área de saúde, o que seria a próstata e quais as suas funções no corpo humano, para que os nossos ouvintes entendam de início? Pois bem, Jofre, a próstata, ela é uma glândula que só, logicamente, o homem possui e se localiza na parte baixa do abdômen, né? Perto da virilha, popularmente chamada. Ela é um órgão bem pequeno, tá certo? Onde tem uma forma de maçã, um pouco arredondada, e situa precisamente, do ponto de vista anatômico, na frente do reto e abaixo da bexiga, certo? Ela envolve toda a porção inicial da uretra, que é por onde passa a urina, tá certo? E é eliminada depois na bexiga. Essa próstata, ela tem uma função de produzir parte do sêmen, que é o líquido espesso, onde contém os espermatozoides, que é liberado durante o ato sexual. Então, Jofre, no Brasil, o câncer de próstata, ele é o segundo mais comum entre nós homens, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Então, isso é um valor muito alto, chegando a ser até o 6º tipo mais comum no mundo e até mais prevalente dos homens. Isso é o motivo que a gente vem levantando essa bandeira e vem aqui nesse momento eu conversar com você, não sendo exatamente da área da fisioterapia, mas sendo uma questão até de saúde pública, a nossa responsabilidade é a mesma perante esses casos. Claro. Eu vejo muito falar, por exemplo, da questão do câncer. A pessoa, quando vem sentir alguma coisa, muitas vezes já se está em estado avançado, né, da doença, e fica complicado o tratamento. Diminui, sem dúvida alguma, as chances de uma qualidade de vida melhor. Na situação do câncer de próstata, existe uma sintomologia, os sintomas, ou como é que a gente pode perceber isso? Bem, Ju, seu feeling foi bastante correto, assim, suas informações, porque a maioria dos cânceres de próstata, ele cresce lentamente também. Então, não tem grandes sintomas. Apenas tumores no estado mais avançado é que pode ocasionar dificuldade de urinar, até porque tem a relação com a uretra, que a gente acabou de falar, sensação de não conseguir esvaziar completamente a bexiga e hematúria. O que seria isso? Presença de sangue na urina. Então, todos esses são sinais que a gente tem que começar a ficar atento se aparecer para procurar logo um médico e assim sucessivamente. Procurar investigar, porque é uma coisa que já pode estar dando alerta de um estado avançado. Agora, dores ósseas, principalmente na região das costas, devido à presença de metástase, também é um sinal de que a doença já está no estado muito avançado. Eu tive, Jofre, durante a prática clínica fisioterapeuta, a gente trata muito problemas de coluna, né? Que a gente vem conversando sempre, que é o mal da sociedade moderna. E eu já tive pacientes que, na nossa avaliação, como a gente tem uma avaliação globalizada, direcionava exatamente para a região da pelve. E esse paciente chegou aí para mim umas 5 vezes com essa mesma tendência de tensionamentos em direção da pelve. E aí é o que a gente fala durante o nosso atendimento. Se a gente faz a abordagem e o sintoma permanece, alguma coisa tem ali, algum processo inflamatório, alguma coisa diferente para se investigar. E, na verdade, não estava sendo solucionado o problema. Então, no caso desse paciente, eu sempre questionava, ele fez não, está tudo bem. Passando esse tempo, eu dei alta a ele, porque na verdade eu não vou ficar com o paciente sem os bons resultados. Ele me encontrou uma vez uma viagem num congresso no Rio de Janeiro, no mesmo hotel. Doutor, como vai?
fiz cirurgia de próstata. Ou seja, tudo que a gente vinha induzindo a ele a pensar, ele pensou, raciocinou e viu que realmente tinha um aumento da próstata e isso estava gerando tensionamentos na base da coluna e estava impedindo totalmente a nossa evolução, porque na verdade o problema não era da coluna, era da próstata. E Entendo. Essa dor relacionada existe muito e até o que a gente vem comentando bastante, a relação das vísceras, dos órgãos com essas dores no corpo, certo, Jofre? Certo. E quais as recomendações, prevenções e principalmente aí o que a gente pode fazer para estar sendo examinado constantemente? O que é que você diz aí, o que é que você recomenda para os nossos ouvintes nesses termos? Jofre, o Instituto do Câncer, né, o INCA, ele tem algumas recomendações que, do ponto de vista nacional, relacionando-se com a Organização Mundial de Saúde, que seria homens sem risco maior de desenvolver câncer de próstata, num caso com história familiar, sem história familiar, tem que fazer os exames preventivos aos 50 anos, tá certo? Descendentes de negros ou homens com parentes de primeiro grau, já portadores de câncer de próstata, antes dos 65 anos apresenta risco muito elevado. Então deve começar a fazer exame aos 45. Já pessoas com familiares de câncer de próstata diagnosticados antes dos 65 anos, que apresentam também risco de desenvolver isso, já passa a partir dos 40, certo? Homens com nível de PSA, que é um exame que a gente faz no nível do sangue e que tenha nível abaixo de 2,5 nanograma por ml. Deve repetir o exame a cada 2 anos, porque acima desse valor já deve ter alguma alteração importante. Então, resultados de PSA alterado, que é esse exame que eu falei, o toque retal também alterado, onde a gente pode perceber o diâmetro um pouco mais elevado, logicamente com o médico especialista. E, como sempre a gente vem tocando no assunto, Jofre, optar por uma alimentação sempre balanceada, prática de exercício regular, que são recomendações importantes para prevenir qualquer tipo de doença. Por quê? Quando a gente mantém o corpo ativo, a gente mantém a circulação interna do corpo, e mantendo a circulação interna do corpo, a gente não deixa toxinas, algo nocivo, algo que vai agredir nosso corpo muito parado. E aí ela tende, as coisas, vamos dizer assim, ruins dentro do nosso corpo tendem a ser expelidas. E aí é esse a tônica da sociedade atual, é atividade física, alimentação regular, diminuir os industrializados, procurar algo mais natural, que é até muito difícil, porque a gente tem, enfim, N fatores transgênicos, toxinas, venenos para nossas plantações, enfim, mas tentar ser o mínimo possível afetado, tá, Jofre? Ok, amigo Randy, muito obrigado então por sua participação e até a próxima quarta-feira. Obrigado também, Jofre. Para dúvidas e sugestões, estamos sempre disponíveis no e-mail randymarcos, R-A-N-D-Y, Marcos com O, @randymarcos.com.br. Um abraço. Um abraço. Também a sua sugestão de pauta você pode enviar para o redação@radiojcnews.com.br. Conversamos com o fisioterapeuta Randy Marcos, que é especialista na área de osteopatia e quiropraxia, e que participa conosco às quartas-feiras aí falando de saúde na JC News. Agora são 6h22.